Bem-vindo, eu sou o Guga Prudente e esse é o Coração de Criança, um canal para o adulto que quer mergulhar no maravilhoso mundo das histórias infantis. Você conhece o livro As Três Perguntas? Ele foi escrito pelo John Muth e ele adapta um conto incrível do escritor russo Leon Tolstói. Nessa história, o menino Nikolai tenta achar as respostas para três perguntas importantes. Qual é o melhor momento para fazer as coisas? Quem é mais importante? E qual é a coisa certa a ser feita? Para achar essas perguntas, ele conversa com seus amigos Sônia, a garça, Gogol, o macaco, e Pushkin, o cachorro. Mas ele não fica satisfeito com as respostas. Então, ele vai em busca de Léo, uma tartaruga velha e sábia. Quando chega na casa de Léo, a tartaruga está cavucando um jardim. E como ela é velha, ele decide ajudá-la. Ao terminar de fazer isso, vem uma tempestade e ele escuta um grito de socorro. E ele acaba achando uma panda machucada. Ele leva a panda para a casa de Léo e quando a panda acorda, procura sua filhinha, que ainda estava na tempestade. Nikolai sai correndo e salva também a filhinha. No dia seguinte, ele se sente muito bem com o que ele fez e também com os amigos maravilhosos que ele tem. Mas ele ainda está inquieto com as suas três perguntas. Qual é o melhor momento para fazer as coisas? Quem é mais importante? E qual é a coisa certa a ser feita? Então, ele volta a perguntar a Léo, que, por sua vez, responde. Ontem, se você não tivesse ficado para me ajudar a cavucar o jardim, não teria ouvido os gritos da panda pedindo socorro. Portanto, o melhor momento foi aquele em que você me ajudou a cavucar o jardim. Naquele momento, quem foi mais importante fui eu, e a coisa mais certa a fazer foi me ajudar. Depois, quando você encontrou a panda machucada, o momento mais importante foi aquele em que você tratou da perna dela e salvou sua filhinha. Quem era mais importante era a panda e a sua filha. E a coisa mais importante a fazer foi cuidar delas e salvá-las. Então, lembre-se de que há só um momento mais importante. E esse momento é agora. Quem é mais importante é quem está com você. E a coisa mais certa a ser feita é fazer o bem a quem está ao seu lado. Isso responde, querido menino, às perguntas sobre o que é mais importante no mundo. Por isso, estamos aqui. Essa história já emocionou muitos adultos para quem eu a contei. E não é por acaso, porque histórias para crianças emocionam os adultos, que são as pessoas que muitas vezes as escrevem, as publicam, as compram e muito constantemente as leem também para as crianças. História para criança é assunto de adulto do começo ao fim. Porque história infantil é uma maneira da gente pensar no mundo. Esse olhar que a gente usa num livro para criança é apenas uma das várias maneiras de elaborar o que acontece ao nosso redor. Só que muitas vezes a gente acaba restringindo essa forma de pensar à criança, como se ela estivesse separada da gente, como se eu estivesse fazendo uma mamadeira que eu não tomo para dar para o meu filho. No caso das narrativas infantis, não é assim. Nós estamos bebendo aquele texto, aquele conto, aquela fantasia juntos. Cada um recebendo ela a partir da sua história, a partir do seu momento de desenvolvimento como ser humano. Ainda assim, os dois estão digerindo e absorvendo aquele alimento. E no caso do adulto, o que a história infantil faz é que ela se torna mais um dos vários repertórios para poder pensar a vida. Enquanto no caso da criança, ela ainda está mais ou menos restrita àquele jeito de olhar o mundo, embora as outras formas de olhar a vida já começam a aparecer desde criança, mas vão se desenvolvendo à medida que a gente cresce.
Então, quando a gente entende a história para a criança como uma história para todas as crianças, inclusive as que moram dentro da gente, e não só no sentido da nossa criança interna, mas também no sentido de um jeito do nosso próprio adulto raciocinar as coisas, a gente começa a se interessar pela literatura infantil como um assunto nosso. Então, quando eu compro um livro e leio um livro, eu faço isso porque eu estou me emocionando, eu estou me tocando, eu estou dando risada e eu quero compartilhar isso com a criança que está ao meu lado, seja minha filha, meu filho ou um aluno, né, da minha classe, se eu for educador, por exemplo. Nosso objetivo aqui é despertar esse prazer, esse tesão, a curiosidade, o interesse que você, adulto, tem pela história infantil. Seja porque você quer se emocionar, porque você quer olhar para a vida com essa perspectiva encantadora que as narrativas infantis têm, ou porque você quer aprofundar e melhorar a sua maneira de ler histórias para criança, de pensar com os seus melhores livros, os melhores filmes, as melhores contações. Então, juntos, a gente vai mergulhar em diversos aspectos do conteúdo dos livros. Né? Se ele está falando sobre a morte, sobre aventura, conquista, sobre desfraude, a gente vai conversar sobre o formato do livro, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele tem textura. A gente vai conversar sobre os estereótipos contidos no livro. Os livros são diversos, eles têm personagens que fogem de um certo clichê branco, eurocentrado, masculino. A gente vai conversar sobre qual o papel do livro na dinâmica familiar. Como é que o livro pode ser usado como mediador das conversas que a gente está precisando ter com a gente mesmo, com a criança, ou com um mediador para a criança, para que a criança possa expressar coisas que ela precisa expressar naquele momento. E a gente vai falar do livro como um objeto vivo, pulsante, quente, caloroso, e não como uma obrigação ou uma ferramenta para que a criança se desenvolva cognitivamente ou algo que o valha. Tudo isso é importante, mas o livro não pode se restringir a isso. Vamos falar de autores, vamos falar de edições e vamos, acima de tudo, buscar nos inspirar bastante. Né? Então, para a gente começar, eu gostaria de te convidar a refletir sobre qual é o livro de criança que marcou a sua vida. Obviamente, eu espero, tem mais de um, mas eu vou pedir para você pensar em um que especialmente tenha te marcado. E ao pensar nessa história, eu te convido a refletir o que é que nela foi tão marcante. Então você vai pensar no conteúdo. Qual é o tema que tinha naquela história que te tocou tanto? Aí você vai pensar na maneira como esse conteúdo foi apresentado. Tinha alguma maneira de como a história era contada, as rimas, a cadência das palavras, as imagens, as ilustrações que te tocavam especialmente. Né? E eu quero também que você pense como que essa história se conecta com a sua biografia. Seja a sua biografia de vida como um todo, ou daquele momento específico em que você leu aquele livro. Aquela história comunicava com algo importante para você naquele momento. E, se você quiser, você pode também refletir sobre se aquele livro foi importante para algum tipo de diálogo ou conexão de você com a sua família ou com as pessoas ao seu redor. Né? Ela veio de uma maneira especial, foi dada como presente especial, ela foi contada num momento especial por algum adulto, ela te ajudou a comunicar algo importante para alguém. E ao repassar todas essas etapas, eu te convido a refletir quais são os papéis que o livro desempenhou na sua vida naquele momento e quais desses papéis
você está carregando agora, na hora de escolher um livro para ler para você mesmo, você mesma, ou para poder compartilhar com uma criança. Né? Na hora de compartilhar um livro infantil com você ou com uma criança, você está consciente do conteúdo desse livro, de como o conteúdo é apresentado, o formato do livro, a maneira como ele é escrito, as imagens. Você está consciente de qual é o papel do livro na biografia daquela criança naquele momento? E, por fim, você está consciente do ritual que envolve o livro, de como ele se insere na dinâmica da família e da criança naquele momento? Você pensou um jeito especial de presentear, de ler, pensou em suscitar alguma conversa interessante, caso seja pertinente a partir daquela leitura? Com essas perguntas na sua mente, no seu coração, eu te convido a mergulhar no papel que a literatura infantil pode ter na sua vida, se é que já não tem, e a gente vai continuar esse papo no próximo vídeo. Até mais!